Vamos lá para a correção da atividade 8? Então aqui, leia a tirinha para responder as questões. Então eu vou ler esse primeiro quadrinho aqui para já responder a letra A. Está chovendo há uma semana. Os homens estão nervosos. Precisamos fazer algo. Então aqui a A está perguntando: qual a expectativa criada pela leitura do primeiro quadrinho? É criado uma expectativa de que os personagens aqui, principalmente esse personagem aqui que chama Agar, vai fazer algo para acalmar os homens, porque eles estão nervosos. Então cria-se uma expectativa que Agar vai fazer algo para acalmar os homens. Depois vem a pergunta B. A expressão dos homens no segundo quadrinho indica que eles pensam o que a respeito da atitude de Agar. Olha o que o Agar fala: chuva, chuva, vá embora, vá e volte em outra hora. Então, qual que é a pergunta aqui, né? O que a expressão desses homens indicam? Que eles estão abismados, eles estão achando que o Agar está louco. Como mandar uma chuva embora? Ele não tem controle sobre a natureza. Então ele está achando que não faz sentido isso que o Agar está fazendo. É isso. E a C. Retire da tirinha um verbo que indique ação. Ó, aqui, quais são os verbos que indicam ação? Tem essa locução verbal aqui: precisamos fazer, vá e volte. São os verbos que indicam uma ação, certo? E na D, retire da tirinha um verbo que indique estado. Então o verbo que indica estado só tem um aqui, que é esse daqui, ó, estão, que é dessa parte: os homens estão nervosos, tá? Lembrando que os verbos de estado, eles servem como verbo de ligação, que eu falei na explicação. Então esse estão tá ligando os homens ao adjetivo nervosos, tá? Retire da tirinha uma locução verbal que indique fenômeno da natureza. Aqui tem uma pegadinha, porque tá vendo aqui no segundo quadrinho que fala assim: chuva, chuva. Isso daqui não é verbo. Essa palavra chuva aqui é um substantivo, certo? É um nome. Então aqui não é verbo. Então vocês têm que ficar muito atento. A palavra chuva não é verbo. A palavra neve não é verbo. Isso são o quê? Nomes. Então são o quê? Substantivos. Então aqui tem uma pegadinha. Por isso que eu coloquei essa pergunta. A locução verbal que indica fenômeno da natureza tem que ter uma ação. Aqui é a ação estar chovendo. Então é aqui, está chovendo, certo? Quem colocou chuva, corrijam aí, que eu sei que tem muito aluno que colocou. Depois a F, retire da tirinha 3 substantivos, né? Temos 4 aqui. Temos 4 substantivos. Um eu já falei, que é chuva, que era a pegadinha. Então, substantivos são semana, homens, chuva e hora, tá? A F, há uma afirmação aqui, ó. Há um adjetivo na tirinha. Encontre-o e indique a qual substantivo ele se refere. O adjetivo é a palavra nervoso, que se refere a homens, né? Então tá aqui, ó. Nervosos, que se refere a homens, certo? Então vamos colocar o S aqui. Depois a 2 é para grifar os verbos e indicar se eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então aqui, ó. Ah, como chovia naquele dia. Ó. Chovia, a ação de chover, é diferente da palavra chuva. Então aqui, esse chovia é o verbo, indica fenômeno da natureza. Nunca me esquecerei daquele sorriso. Esquecerei é o verbo, indica ação, a ação de esquecer. B. Rubiana, minha irmã comprou outro carro. Aqui, ó, do verbo comprar. Esse daqui indica uma ação. Ela está tão linda e eu tão apaixonado, ó. Esse está aqui, ó, tá ligando o pronome ela com tão linda, né? Com linda. Então indica o quê? Estado. Indica estado. Beijei é uma ação, a ação de beijar. Foi é do verbo ser, é estado. E imaginei é uma ação, certo? Isso aqui é uma frase de uma música, né? Não vou cantar aqui não vou passar esse mico. Depois aí,
Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Disseram, certo? Indica o quê? Uma ação. Eram, indica estado. Primeiro veio uma chuva forte, ó. Veio, indica uma ação. Aqui é a mesma coisa daquele caso, ó. Uma chuva é um nome, um substantivo. Isso daqui não é verbo. Cuidado para não confundir, tá? Isso daqui é um substantivo. O verbo que indica um fenômeno da natureza tá aqui, ó. Nevou, fenômeno da natureza. Percebam que nevar, aqui, nevou, indica a ação de nevar. E veio uma chuva, não é uma ação, é o nome do substantivo, uma chuva, certo? Apesar de chuva fazer parte da natureza, por isso que pode criar uma certa confusão. Mas nós temos que ficar bem atentos, tá? Então, galerinha, é essa a correção.